Nós estamos nesse mês abençoado por Deus, falando sobre a família vencedora. Tua família é uma família vencedora? Amém? E nós temos que batalhar por essa família. Nós temos que lutar pela nossa família. Nós temos que guerrear pela nossa família. Nós não podemos ficar, sentado, olhando as coisas passarem, olhando o inimigo bater dentro do nosso lar, dentro da nossa família, e a gente não fazer nada. E nós temos que fazer parte dessa família vencedora. É por isso que hoje eu quero continuar falando sobre isso, falando sobre Noé ainda. E eu quero ler com você esse texto de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, está aqui no telão, você pode acompanhar comigo. Gênesis 6, a partir do versículo 9, e diz assim a palavra de Deus: essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos, e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta, Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Queridos, a nossa família, a família no mundo, ela está sendo atacada. De vez em quando, não, todo dia, o dia todo. A família é alvo do diabo. A família é alvo do inimigo, porque quando se destrói a família, destrói-se a sociedade. Quando se corrompe a família, se corrompe valores. Se corrompe coisas que são importantes para manter a sociedade bem. E nós aprendemos com Noé algumas coisas. Noé, ele viveu, mais exato cumprimento dos deveres para com Deus. Noé viveu na presença de Deus, como pessoa, como profeta, como pregador da justiça. Noé fez isso. Versículo 9 diz isso. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olha só o caráter de Noé. Noé, ele andava com Deus, ele não estava andando com o povo, ele andava com Deus. Preste atenção no caráter dele.
Ele anda com Deus, mesmo quando todos que estavam caminhando com ele, estavam caminhando do jeito que queria, mesmo com toda a sociedade andando de forma diferente, Noé estava andando para o caminho certo, quando a sociedade inteira estava andando para o outro lado. Isso faz parte do caráter de um homem que anda com Deus. Noé ousou ser eminentemente singular e professar Deus, numa época onde as pessoas não estavam crendo mais em Deus. Noé fez isso. Isso prova que o coração dele, o coração de Noé, era um coração correto para Deus. Ele estava vivendo dias maus, dias onde as pessoas não tinham mais pudor, mas ele ousa declarar que ele está do lado do Senhor, do lado de Deus. Ele não se intimida por causa disso. Ele era um pregador desprezado em um mundo descuidado. Ele era desprezado por todos, tanto que ele pregou, não tem especificamente quantidade de anos que foi para construir a arca, mas diz que foi em torno de 120 anos. Ele pregou durante, vamos dizer que foi 120 anos, ele pregou durante todo esse tempo. Nenhum creu naquilo que ele estava anunciando. Ele pregou e ele foi desprezado pelas pessoas. O mundo estava descuidado, longe de Deus, sem o cuidado de Deus. Mas o favor de Deus, a bênção de Deus, estava sobre a família de Noé, sobre Noé, e o recompensa, e o guarda, e o honra, diante de grandes homens que talvez tenha tido naquela época. Sabe, queridos, nós temos que ter no nosso coração um caráter que não se desvia da vontade de Deus. Não é da sua vontade, não é o que você acha, não é o que você acredita, é o que a palavra de Deus diz. É verdade da Bíblia. E olha que Thomas Coke diz que Noé preferia encontrar favor aos olhos do Senhor do que ser considerado por um mundo admirador. Ele preferia ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que estampado nos anais da fama entre os heróis mais poderosos. Noé preferia, queridos, ser reconhecido por Deus do que pela população. Nós estamos vivendo numa época, num tempo, onde as pessoas estão mais preocupadas com o que as pessoas dizem dela, do que o que o próprio Deus está dizendo de você. O que as pessoas vão dizer da minha família? O que Deus vai dizer da sua vida, da sua família? O que Deus vai dizer do seu lar? Nós temos que estar preocupados com isso. John Calvino, ele diz assim, olha só o que ele diz: se no entanto desejamos ser aprovados por Deus e considerados justos diante dele, devemos não apenas regular nossas mãos, olhos e pés em obediência à lei, à palavra, mas a integridade de coração é acima de todas as coisas necessárias e ocupa o lugar principal na verdadeira definição de justiça. No entanto, saibamos que eles são chamados justos e retos, não quem é perfeito em todos os aspectos e em quem não há defeito, mas que cultivam a justiça pura e de coração. O exemplo, queridos, de constância de Noé. Noé estava cercado por todo tipo de imundícia, de iniquidade, mas ele toma uma posição e contraria tudo isso. Ele não aceita viver isso, nem a sua família. Ele vai contra o mundo daquela época.
Você sabe como que é grande, como é forte os costumes? Os costumes de um povo é muito difícil de ser mudado. Agora você imagina naquela época que o costume era o pecado, o costume era andar na direção contrária a Deus. Mesmo assim Noé se mantém firme, num propósito, porque ele conhecia, ele andava com Deus. Noé, queridos, nós precisamos lembrar, que nós somos lembrados, através da palavra, o que nós devemos fazer. Nós somos lembrados o que eu e você temos que fazer. Mesmo que o mundo inteiro esteja correndo para o outro lado, mesmo que o mundo esteja correndo para a sua própria destruição, nós temos que correr para o outro lado. E correr para o outro lado, queridos, não quer dizer que você vai abandonar o mundo, as pessoas. Quer dizer que você vai continuar firme com Deus, mas que você vai lutar para que almas sejam transformadas, almas sejam salvas, almas sejam libertas. Se Noé, João Calvino diz assim, que se Noé pôde suportar as corrupções do mundo inteiro, e contra tais constantes e veementes agressões à iniquidade, nenhuma desculpa nos é deixada, a menos que, com igual firmeza de espírito, sigamos o caminho certo, através de inúmeros obstáculos de vício. Noé não nos deixa opção, queridos. Se Noé, ele pôde vencer, se Noé pôde lutar contra o mundo inteiro, nós não temos opção dizendo, mas sabe, eu estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, e eu posso fazer o que eu quiser, e eu posso agora na minha vida, sabe, fazer o que eu quero, e eu posso usar do jeito que eu quero a minha vida, porque no momento certo Deus vai me mudar. John Calvino está dizendo que não é assim. Nós não podemos, sabe, nós não temos desculpa para poder seguir o mundo. Nós temos que assumir a responsabilidade, sabe, de andar com Deus. John Wesley, ele fala que é fácil ser religioso quando a religião está na moda, mas é uma evidência de forte fé nadar contra a corrente e aparecer para Deus quando ninguém mais aparece para Ele. Assim Noé apareceu, e isso está registrado em sua honra imortal. Sabe, queridos, as pessoas estão correndo de Deus, as pessoas estão, sabe, correndo longe de Deus, mas nós precisamos correr até essas pessoas para mostrar que Deus não é esse bicho papão que muitas vezes foi escrito para elas, que Deus é um ser poderoso, que Ele é mesmo, mas cruel. Que Deus cruel é esse que entrega o seu único filho para morrer por pecadores, sem a graça de Deus, homens e mulheres que estavam perdidos. Que Deus é esse que ama um povo que estava escravizado pelo pecado, e Ele entrega o seu filho para que liberte esse povo do pecado. Mas é mais fácil seguir o mundo, é mais fácil andar na onda que está indo, é mais fácil andar na direção que o mundo está levando, porque tudo agora não é pecado. É mais fácil, mas leva para o inferno. Andar com Deus tem que ser em constância. Você precisa ter constância. E é por isso, queridos, que hoje nós precisamos agir para resgatar a nossa família. Você precisa agir, queridos, para resgatar a sua família. Você precisa agir. Você não pode mais ficar parado olhando Satanás se lançar contra a tua família e você não fazer nada. Achar que não tem mais jeito, que você já fez de tudo. Nós não fizemos tudo ainda, queridos.
Nós aprendemos a história de Noé, essa história é contada para a gente de forma corriqueira, mas nós precisamos parar para pensar no trabalho que Noé teve para construir a arca. Num tempo que não tinha maquita, num tempo que não tinha serra-fita, você pensou as toras que Noé teve que carregar, não tinha caminhão-truque, né? Não tinha aqueles caminhão de puxar tora, não tinha trator para ir lá, não tinha motosserra para cortar. Nesse tempo, era o tempo que Noé estava, tudo na mão, o pessoal diz, na unha, né? Você já parou para pensar no trabalho que Noé teve? Deus disse para Noé o que ele tinha que fazer, e ele ficou, Deus, você estava de brincadeira comigo, construir uma arca desse tamanho, eu não sei nem por onde começar. E outra, Deus, nunca choveu. Noé não discute com Deus, Noé anda com Deus, Noé conhece Deus, Noé conhece o caráter de Deus, Noé conhece quem Deus é, que Deus não mente, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa. E quando Noé está andando com Deus, e Deus fala para ele, olha, você vai fazer isso. Agora, se Noé não tivesse construído a arca, tido o trabalho de construir a arca, o que teria acontecido com ele e com a sua família? Eles teriam perecido. Eles não teriam sido salvos. Assim é a sua família, meu querido. Se você não assumir a sua responsabilidade com a sua família está fadada a perecer. Se você não assumir o seu papel dentro do lar, a sua família está fadada a morrer. Porque Satanás não está brincando. Ele está lutando todos os dias para tentar destruir a tua casa, o teu lar, a tua família. E você está brincando de casinha, achando que vai ter tempo. Os que morreram hoje não tem mais tempo. Só tem tempo quem está vivo hoje, agora. Só tem tempo isso. Sabe, Deus não falou para Noé, Noé, eu vou mandar chuva, vou inundar, vou matar todo mundo, os animais vão vir, Noé, olha só, olha para lá, Noé, vou fazer uma brincadeira com você, né? Olha para lá, a hora que eu contar 3, você olha para cá, tá? Aí Deus contando 1, 2, 3, quando ele olha, uma arca pronta. Deus não fez isso, querido. Tem muita gente esperando que Deus, com um toque de mágica, resolva as questões da sua família, do seu lar. Tem muita gente querendo um milagre, mas não um milagre, querendo uma mágica. Porque milagre Deus faz, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que assumir o nosso papel. E o que Deus fez, queridos? Deus deu literalmente os detalhes para a construção. Deus deu literalmente os detalhes. Todos os detalhes para Noé construir a arca. E o que Noé fez? Noé tomou uma decisão. Ele decidiu construir exatamente como Deus tinha falado. Noé decidiu construir e executar as ordens de Deus. É simples, gente. É só isso que nós precisamos fazer. A Bíblia fala que Noé fez tudo exatamente, está lá no versículo 22, tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé fez isso, gente. Mas precisa de uma decisão. Só você sabe do que você está passando dentro da sua casa, dentro do seu lar. Só você sabe o que você está vivendo. Talvez você diga, eu estou vivendo um inferno dentro da minha casa, que eu não estou suportando mais. Eu quero te dizer que Deus já deu os detalhes para a construção da sua casa, da sua família, do seu lar. Tem uma solução. Tem solução. Creia nisso. Creia que Deus tem uma solução para a sua vida.
Isso nos diz, queridos, quando nós lemos esse texto de Noé, de Gênesis 6, 22, que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Isso nos mostra que Deus já deu a sua palavra. A Bíblia é sagrada. Todos os detalhes para a construção, queridos, para nós construirmos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, todos os detalhes já estão lá. Já está na palavra de Deus, queridos, mas não tem jeito, não acontece por osmose, sabe, você colocar a Bíblia na cabeça e achar que ela vai entrar, você colocar a Bíblia no coração e achar que ela vai entrar no seu coração, você colocar a Bíblia numa estante e achar que ela vai te proteger, se você puser fogo nela, ela vai queimar. Mas essa palavra, ela tem que entrar no seu coração e você viver essa palavra. Sabe, quando nós olhamos para Noé, que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado, ele segue as regras de Deus, ele segue as ordens de Deus, ele segue os detalhes. E nós, como família, nós precisamos seguir os detalhes, está tudo na Bíblia. Mas, queridos, não adianta você andar de YouTube para YouTube, de um canal para outro canal, tentando achar um milagre. O milagre está na sua mão, o milagre está na sua casa, o milagre está quando você pega a Bíblia e fala: Deus, fala comigo, eu preciso de um milagre na minha casa, Deus, eu preciso de um milagre na minha família, eu preciso de um milagre no meu lar, eu preciso de um milagre, Senhor, na minha vida, eu preciso que aconteça uma mudança, e eu estou entendendo que só o Senhor pode mudar isso. Só o Senhor pode fazer isso. A pergunta que o Espírito Santo faz a cada um de nós, queridos, é: você vai fazer tudo exatamente como Deus te ordenou? Você vai fazer? Você está disposto a olhar para os detalhes da construção dada por Deus? Está disposto a olhar para esses detalhes? Ou você ainda está esperando um milagre no YouTube? Que alguém dê uma regrinha. A regra é simples, queridos. A regra é simples. É seguir exatamente o que Deus fala. Essa é a regra. Só isso. E se nós aprendemos isso, vai acontecer. Se você acreditar nessa palavra, nessa verdade, vai acontecer na sua casa, na sua família, no seu lar. Igual aconteceu com Noé. Mas, queridos, não vai ser com passe de mágica. Você vai ter que pôr a mão na massa. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que fazer alguma coisa. Nós temos um Deus que age, que faz, sim, queridos. Mas nós temos que agir. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que colocar a mão na massa, queridos, e lutar, porque, sabe, se nós não fizermos isso, queridos, Deus não vai fazer por nós, porque cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas não estão assumindo o seu papel dentro do lar. Nós estamos vivendo numa época, querido, onde os maridos não têm responsabilidade com a família, onde a esposa não tem responsabilidade no lar. Nós estamos vivendo numa época onde os maridos cristãos estão despreocupados com a vida espiritual da sua família. Não estão nem aí. Cada um que se vire. Sabe, queridos, nós precisamos voltar. Nós precisamos olhar lá em Apocalipse, quando João escreve a carta a Éfeso. Volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Lembra onde você parou de seguir os detalhes que Deus deu. Lembra onde mas Senhor, eu nem comecei a seguir. Então começa agora. Começa a mudar agora a história da sua vida. Se quer uma família vencedora, você precisa agir para resgatar a sua família. Você precisa agir. Queridos, quantas vezes nós lidamos com pessoas, com famílias destruídas,
mas que realmente assumem, decidem restaurar os seus lares. E fala, eu vou fazer o que me cabe. E faz. E a gente vê essas famílias sendo restauradas, sendo curadas, sendo libertas. Não existe passe de mágica, gente. Não existe varinha de condão. Isso é historinha. Existe palavra. Existe nós executarmos tudo conforme Deus disse que é para fazer. É isso que nós temos que fazer. E o que nós precisamos, queridos? Preciso trabalhar. É preciso trabalhar. Como eu disse, se a arca não tivesse sido construída, certamente a família de Noé e o próprio Noé não teriam sido salvos do dilúvio. Para resgatar a nossa casa, gente, a nossa família, é necessário agir conforme Deus nos determina. Você precisa trabalhar pela sua família. Você precisa trabalhar pelo seu lar. E olha para mim aqui uma coisa. Não é assim, olhar para o outro e achar que é o outro. É você. O problema do seu lar é você. Que é isso, pastor? É, gente. O problema do lar sou eu. É você, é cada um de nós. E nós precisamos olhar para nós, para que Deus possa transformar a nossa vida e mudar o nosso caráter, restaurar o nosso caráter, para que nós tenhamos o caráter de Cristo, para que nós sejamos homens e mulheres de caráter, como Noé, que não se corrompe com o mundo pervertido, que não se corrompe quando o pecado está do nosso lado, quando o pecado está diante de nós, a gente não vai se corromper, porque nós temos que ser como o Senhor Jesus foi, e como Noé nos ensina. Em João 14:15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ah, eu te amo, Deus, eu te amo, até chora. A gente até chora. Mas você está preparado, queridos? Você tem preparado a sua família? Você tem cuidado do seu lar? Da sua família? Ou você está mais preocupado com a família dos outros do que da sua própria? Tem gente que é assim, faz tudo pelos outros, quando é para a sua família reclama, xinga, fala. Tem crente que xinga, viu, gente? Na frente, aqui na igreja é lindo, bonito, mas dentro de casa a boca é suja. Eu não vejo, mas Deus vê. É pior do que eu. O que eu posso fazer? Agora, o que Deus pode fazer? Maldiz, amaldiçoa, boca suja. Que isso, gente? Tem que trabalhar, queridos. É preciso você pôr a mão na massa. É preciso você reagir. É preciso você mudar. Porque a sua família está aí. Você é responsável por ela. Você é responsável pela sua família. Ah, mas eu sou só o filho. Você é responsável pela sua família. Ah, mas eu sou a esposa. Você é responsável pela sua família. Ah, eu sou o esposo. Você é responsável pela sua família. Olha só o texto de Lucas, queridos, o que diz? Lucas 17. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Agora, o que tem que tremer o nosso coração, gente, é isso. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Vai acontecer da mesma forma.
E o que nós estamos fazendo para a nossa família se salvar? Pastor, eu estou orando, eu estou jejuando. Faz mais então, queridos, faz mais coisas, você precisa fazer mais. Eu não sei mais o que fazer, pastor. Sabe quem sabe? O seu amigo Espírito Santo. A palavra de Deus. Vai para a palavra, vai para a Bíblia, se debruça na Bíblia, pede para o Espírito Santo te mostrar, revelar. Não vai atrás de revelação, vai atrás da palavra, da fonte, gente. Vai atrás da fonte. Você tem a fonte nas suas mãos. Vai acontecer exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. E Deus vai requerer de cada um de nós a nossa responsabilidade. O que nós fizemos. O que você fez pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Eu quero para que você reflita e pratique. Falar com você deixar algumas perguntas para você refletir. O mundo tem vivido um caos moral, político, econômico, ideológico, um caos na fé. Agora a pergunta que nós temos que responder é: eu vou andar com Deus, mesmo quando cada um quer andar do seu jeito? Queridos, você tem que fazer essa pergunta para você. Você vai andar com Deus, mesmo quando o mundo está numa direção diferente? Se você vai andar com Deus, tem que ter mudança de atitude, de comportamento. Tem que ter mudança dentro da tua casa, dentro do teu lar, fora. Você tem que ser a mesma pessoa lá dentro da sua casa e fora da tua casa. Aqui dentro da igreja e lá dentro da sua casa. Você vai andar com Deus ou você vai andar na onda do mundo? Que tudo é normal. Segundo, você prefere ser aprovado pelas pessoas ou por Deus? Para ser aprovado pelas pessoas é você fazer tudo que elas querem. É você andar com elas e elas dão risada, você dá risada. Elas choram, você chora. Elas pedem para você fazer tal coisa, você faz. Você prefere ser aprovado pelas pessoas ou por Deus? A aprovação das pessoas não te leva a lugar nenhum. Agora a aprovação de Deus te leva. Terceiro, queridos, Deus deu plano, Deus deu a estratégia, Deus deu a fórmula, queridos. Você vai seguir o plano de Deus para a sua família? Você vai seguir o plano de Deus, queridos, para a sua família, para o seu lar? Preste atenção nisso. Deus já deu a resposta que você precisa para salvar a sua família. Você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa. Mas a pergunta que você precisa fazer: você vai seguir o plano de Deus ou você vai continuar fazendo a sua vontade? Quantas vezes a gente dá orientação para as pessoas fazerem, mas elas não fazem nada daquilo que a gente fala. Não resolve. Quarta pergunta, queridos: você vai assumir a responsabilidade de cuidar da sua família? Você vai assumir essa responsabilidade de cuidar da sua família? Está disposto a isso? Vai ser fácil? Não. É uma responsabilidade. Mas vai ser maravilhoso. Você ver a sua família restaurada, curada, liberta, salva. De um dia você poder ir no velório de alguém da sua família e falar: andou com Deus, aleluia. Você vai chorar, você vai sentir a falta dessa pessoa, mas você vai saber que ela andou com Deus. E talvez foi porque você fez o seu papel, você assumiu a sua responsabilidade diante da sua família, diante dos seus familiares, diante dos seus parentes. Preste atenção, queridos. Preste atenção nisso. Sabe, diante de todas essas coisas,
É o que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos assumir a responsabilidade na nossa família. Eu quero deixar uma tarefinha para você durante essa semana, para você começar a restaurar o seu lar, para você começar a ver mudanças na sua família, em você. Vou dar um texto simples que todo mundo conhece. 1 Coríntios 13. Medite nesse texto, queridos. Esse texto simplesinho, gente. Mas é maravilhoso, é poderoso. Medite nesse texto, 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro. Comece a orar, pedir a Deus: Deus, é isso que eu quero para a minha família. É isso que eu quero para o meu lar. É isso que eu quero. Sabe, eu declaro isso na minha casa. Fala sobre amor, gente. É isso que você vai assumir a sua responsabilidade. Amém?